O telefone bateu no gancho e as palavras dele ecoaram na minha cabeça. Meus pais vão morar com você na sua casa nova. Se não gostar, o problema é seu. Volte para a cidade, velha inútil. Meu genro, Fernando, desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei paralisada na cozinha da minha casa recém-comprada. O cheiro de tinta fresca ainda no ar. A luz do sol da manhã entrando pela janela. Uma amiga que tomava um café comigo se levantou, com os olhos arregalados de choque, a xícara parada a meio caminho dos lábios. Pela janela, vi um vizinho que aparava a grama parar o motor e me encarar, sua expressão de curiosidade se transformando em preocupação ao ver meu rosto. O telefone escorregou da minha mão trêmula e caiu no chão com um baque surdo de plástico. O tom de voz de Fernando não era de raiva, era frio, calculado, como o de um juiz lendo uma sentença final. E no silêncio que se seguiu, senti o peso de uma porta se fechando para sempre na minha vida. O zumbido da linha morta parecia preencher cada canto da cozinha, mais alto que o som distante do cortador de grama que havia parado. Minha amiga se aproximou lentamente, sua mão pairando no ar, sem saber se deveria me tocar. O rosto dela era um misto de pena e incredulidade. Fernando não estava ali, mas sua presença era uma mancha gelada na sala. Sua voz, desprovida de qualquer emoção, era a parte mais assustadora. Não era o grito de um homem frustrado, era a declaração calma de um plano concluído. Meus olhos se fixaram na papelada da mudança sobre o balcão, nas caixas ainda por desempacotar, cada uma um testemunho da minha esperança por um recomeço pacífico. Por fora, eu era uma estátua de gelo, meu corpo rígido, meu rosto sem expressão. Por dentro, um redemoinho se formava, um nó apertado de humilhação e uma fúria fria que começava a se cristalizar no fundo da minha alma. As palavras dele giravam na minha mente. Um carrossel cruel, velha inútil, velha inútil. Por um instante, a imagem do meu falecido marido, Léo, surgiu na minha memória, nítida como o dia. Estávamos na varanda jogando xadrez e ele me disse com um sorriso gentil: observe as peças que não se movem. Elas revelam a verdadeira estratégia do seu oponente. O chão parecia inclinar-se sob meus pés. Um frio gelado subiu pela minha espinha. Não de medo, mas de uma clareza terrível e repentina. Aquele telefonema não foi um impulso. Foi um movimento calculado em um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Diga-me de onde você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Naquele momento, em meio à ruína do meu sonho de aposentadoria, uma parte de mim que eu pensava estar adormecida começou a despertar, a contadora forense, a caçadora de mentiras escondidas em planilhas. Minha amiga começou a falar, oferecendo um copo de água, sugerindo que eu me sentasse, mas eu levantei uma mão para detê-la. O gesto foi calmo, firme. Eu precisava de silêncio, não de consolo. Ela entendeu e, depois de um abraço hesitante, saiu em silêncio, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei sozinha na minha casa nova, que agora parecia uma armadilha. Caminhei até a janela e observei o vizinho retomar seu trabalho, o mundo lá fora indiferente à demolição que acabara de ocorrer na minha cozinha. O silêncio de Fernando no telefone era a confirmação final. Ele não ligaria de volta para se desculpar. Não haveria uma explicação confusa. O ato fora consumado. Meus olhos pousaram na escritura da casa, que estava sobre a mesa da cozinha. Meu nome impresso em letras claras e inequívocas. Era meu. Aquele pedaço de papel era mais do que um documento. Era um campo de batalha. E eu notei que minhas mãos, antes trêmulas, agora estavam perfeitamente firmes. Minha primeira decisão não foi movida pela dor, mas por 35 anos de instinto profissional. Ignorei o impulso de ligar para minha filha, de exigir uma explicação, de chorar. A emoção era um luxo que poderia me custar tudo. Em vez disso, caminhei até a cafeteira e preparei uma nova xícara, o ritual metódico acalmando o caos dentro de mim. Enquanto a água quente escorria, peguei meu celular. Minhas mãos não tremiam mais. Com uma precisão fria, abri meu aplicativo bancário, meus olhos percorrendo números e transações, procurando por anomalias, por peças que não se moviam. A humilhação ainda queimava em meu peito, mas por baixo dela,
Uma camada de gelo se formava. A determinação. Ele me chamou de inútil, mas ele não fazia ideia de quem eu era, do que eu era capaz. Para entender como tudo chegou a este ponto, você precisa saber quem eu fui antes de tudo isso acontecer. Por 35 anos, minha vida foi um quebra-cabeça de números. Eu era contadora forense, uma caçadora de fantasmas em livros-razão. Meu trabalho não era sobre matemática, era sobre psicologia disfarçada de contabilidade. Eu seguia rastros de dinheiro que outros ignoravam, encontrando a verdade em um centavo fora do lugar ou em uma assinatura apressada demais. A paciência era minha principal ferramenta. Eu podia passar semanas mergulhada em pilhas de documentos, sentindo a pulsação de uma empresa através de seus balanços, esperando por aquela única anomalia que desvendaria tudo. As pessoas mentem, se escondem, criam fachadas elaboradas, mas os números, quando pressionados, sempre confessam. Essa busca incansável pela ordem em meio ao caos financeiro me definiu, forjando em mim uma atenção aos detalhes que se tornou uma segunda natureza, uma lente através da qual eu via o mundo. Eu pensava que tinha deixado essa parte de mim para trás quando me aposentei. Estava enganada. Lembro-me de um caso em particular no início da minha carreira, envolvendo uma instituição de caridade de fachada. Todos viam o seu fundador como um santo, um homem que dedicava a vida aos outros, mas os relatórios anuais pareciam perfeitos demais. As doações e as despesas se encaixavam com uma simetria que a vida real raramente permite. Meus colegas me disseram para deixar para lá, que eu estava vendo fantasmas onde não havia nenhum. Mas eu persisti, trabalhando noites adentro, movida por uma intuição que me dizia que a história estava incompleta. Finalmente, encontrei uma série de pequenas transações, cada uma abaixo do limite que acionaria um alerta, canalizadas para uma empresa de consultoria inexistente. Aquele fio solto desfez todo o tecido da fraude. Vê-lo exposto, o respeito em seu rosto se desfazendo em pânico, não me trouxe alegria, mas uma sômbria satisfação. Era a prova de que a verdade, por mais bem escondida que esteja, sempre deixa um rastro. A decisão de me aposentar não foi fácil. Depois de décadas no campo, o ritmo da perseguição estava no meu sangue. No entanto, o mundo corporativo estava mudando, tornando-se mais rápido, mais impessoal, e eu sentia o peso dos anos. Eu queria manhãs tranquilas, a liberdade de ler um livro sem um prazo iminente pairando sobre mim. Eu queria dedicar meu tempo à minha família, especialmente à minha filha, e construir uma vida mais calma, longe da desonestidade que eu combatia todos os dias. No meu último dia no escritório, meus colegas me deram uma placa de cristal gravada, agradecendo por meus anos de serviço e integridade. Ao guardar meus pertences em uma caixa, senti uma sensação de finalidade. Eu estava fechando a porta para a contadora forense e abrindo a porta para ser simplesmente Rosa. Eu acreditava que minhas habilidades de investigação seriam relegadas a encontrar um pote de geleia perdido na despensa. Conheci meu marido, Léo, em uma biblioteca universitária. Eu estava debruçada sobre um livro de direito tributário, perdida em um mar de regulamentos, quando uma sombra caiu sobre a página. Ele estava ali, com um sorriso gentil e um livro de poesia nas mãos. Ele disse que eu parecia estar lutando uma batalha e se ofereceu para ser meu reforço com uma xícara de café. Fiquei imediatamente atraída por sua calma. Enquanto eu via o mundo como um conjunto de problemas a serem resolvidos, ele o via como uma série de maravilhas a serem apreciadas. Ele era o estrategista de grandes jogadas, o sonhador, enquanto eu era a analista que verificava os detalhes. Naquela tarde, entre prateleiras empoeiradas e o cheiro de papel velho, encontrei a peça que faltava no quebra-cabeça da minha própria vida. Ele me ensinou que nem tudo precisava ser analisado, que algumas coisas, como o amor, deveriam apenas ser sentidas. Durante 40 anos, Léo foi minha âncora e minha bússola. Construímos uma vida juntos, não com grandes gestos, mas com a argamassa de pequenos momentos diários, o café da manhã compartilhado em silêncio, as longas caminhadas de domingo, a maneira como ele sempre sabia quando eu precisava de um abraço em vez de um conselho. Ele administrava um pequeno negócio de marcenaria,
E eu amava o cheiro de madeira serrada que ele trazia para casa em suas roupas. Ele me ensinou a jogar xadrez, não para competir, mas para entender como pensar vários movimentos à frente. Nossa parceria era um equilíbrio perfeito. Ele me incentivava a ser mais ousada, a confiar mais nas pessoas, enquanto eu o ajudava a manter os pés no chão, garantindo que seus sonhos tivessem uma base sólida. Nossa casa era um refúgio de confiança e respeito mútuo. Um lugar onde sabíamos que, acontecesse o que acontecesse lá fora, aqui dentro estávamos seguros. Lembro-me vividamente de uma noite, cerca de 1 ano antes de ele falecer. Eu estava exausta por causa de um caso particularmente complexo, sentindo-me derrotada pela astúcia do fraudador que eu estava investigando. Eu estava na varanda, olhando para o jardim escuro, sentindo o peso do mundo nos ombros. Léo saiu e sentou-se ao meu lado, sem dizer uma palavra por um longo tempo. Então, ele pegou minha mão e disse: "Você está olhando muito de perto, Rosa. Está tentando encontrar a mentira em cada palavra. Dê um passo para trás. A verdade de um homem não está no que ele diz, mas no padrão do que ele faz." Suas palavras foram como uma chave girando em uma fechadura. No dia seguinte, ignorei os e-mails e as desculpas e foquei apenas na cronologia das ações. A fraude se revelou quase que imediatamente. Aquele era o dom de Léo, a capacidade de ver a floresta inteira enquanto eu estava ocupada examinando cada árvore. Sua morte, há 10 anos, foi como o apagar súbito de todas as luzes. Um ataque cardíaco fulminante, sem aviso, sem despedida. Ele estava no jardim, cuidando de suas roseiras, e no minuto seguinte, ele se foi. O silêncio que se instalou em nossa casa era uma presença física, esmagadora. Naquele dia, sentada na varanda onde tantas vezes jogamos xadrez, a memória de seu conselho veio a mim com uma clareza dolorosa. Rosa, observe as peças que não se movem. Elas revelam a verdadeira estratégia do seu oponente. Naquela época, eu pensei que ele estava apenas falando sobre o jogo. Só muito mais tarde eu entenderia que ele estava me dando uma lição para o resto da minha vida. A perda me deixou à deriva, e o mundo, antes um lugar de ordem e lógica, tornou-se um território desconhecido e assustador. Eu havia perdido meu parceiro, meu confidente, meu estrategista. Nos meses que se seguiram, minha filha se tornou meu único foco. Canalizei toda a minha energia, toda a minha necessidade de resolver problemas, para garantir que ela estivesse bem. O luto era um oceano, e eu me tornei o farol dela, mesmo quando sentia que estava me afogando na escuridão. Cuidar dela me deu um propósito, uma razão para me levantar da cama todas as manhãs. A dor compartilhada forjou um novo tipo de vínculo entre nós, mais profundo e mais frágil do que antes. Eu me tornei a guardiã de nossas memórias, contando histórias sobre o pai dela, mantendo seu espírito vivo em nossas conversas. Eu vi minha força refletida nos olhos dela e prometi a mim mesma, e ao fantasma de Léo, que eu seria forte o suficiente por nós duas. A contadora forense dentro de mim foi enterrada sob camadas de maternidade protetora. Ver minha filha florescer na idade adulta foi a maior recompensa da minha vida. Ela se formou na faculdade, conseguiu um bom emprego e começou a construir sua própria vida. Eu sentia um orgulho imenso a cada conquista dela, grande ou pequena. Eu via a inteligência de Léo em seus olhos e minha própria determinação em seu queixo. Nossas conversas telefônicas noturnas se tornaram meu ritual favorito, um momento para compartilhar as alegrias e os desafios do dia. Eu a incentivei a ser independente, a seguir suas paixões, mas secretamente, eu amava que ela ainda viesse a mim em busca de conselhos. Eu acreditava que tínhamos construído uma base de confiança inabalável, um amor que poderia resistir a qualquer tempestade. Todo o meu planejamento financeiro, toda a minha prudência era para ela, para garantir que ela tivesse a segurança e as oportunidades que eu e Léo trabalhamos tanto para criar. Minha vida financeira, antes focada em nossa aposentadoria conjunta com Léo, foi reorientada para um único objetivo: garantir o futuro da minha filha. Eu me tornei a provedora silenciosa, a rede de segurança que ela talvez nem soubesse que existia. Cada decisão de investimento, cada economia, era feita com ela em mente.
Eu queria dar a ela o começo que todo pai sonha para seu filho, livre das preocupações financeiras que pesaram sobre mim e Léo em nossos primeiros anos. O fundo de investimento secreto que eu mantinha, o dinheiro do seguro de vida de Léo e da venda de seu negócio, era meu último recurso. Uma promessa silenciosa a ele de que eu cuidaria de tudo. Eu me sentia completa em meu papel de matriarca, aguardiando o legado de nossa família, feliz em me sacrificar para ver minha filha prosperar. O primeiro grande sacrifício veio com o casamento dela. Eles queriam uma cerimônia linda, e eu queria dar isso a eles. Contribuí com 38.500, o dinheiro que eu havia economizado meticulosamente para a viagem de volta ao mundo que Léo e eu sempre sonhamos em fazer. Cancelei meus planos sem hesitar, imaginando o sorriso dele e como ele teria aprovado. A família me agradeceu, mas foi um agradecimento superficial. Durante a recepção, ouvi Fernando reclamando em voz baixa para um amigo que o buffet poderia ter sido mais luxuoso. Uma pequena pontada de decepção me atingiu, mas eu a ignorei, atribuindo-a ao estresse do grande dia. Eu me concentrei na felicidade radiante da minha filha e disse a mim mesma que a alegria dela valia qualquer viagem. Naquele momento, eu estava orgulhosa de poder ajudar, de ser a base sólida sobre a qual eles poderiam construir sua nova vida juntos. 3 anos depois, Fernando decidiu abrir seu próprio negócio. Ele veio até mim com um plano de negócios ambicioso e um pedido de 115.200 USD para o capital inicial. Era exatamente a quantia que eu havia reservado para a entrada da minha própria casa de aposentadoria. Hesitei por um momento, uma voz de cautela sussurrando em minha mente. Mas então olhei para minha filha, seus olhos brilhando de esperança e fé em seu marido. Eu liquidei minhas economias e transferi o dinheiro. Fernando aceitou não com gratidão, mas com um ar de direito, chamando-o de um investimento na família. Suas palavras me deixaram inquieta, mas eu me repreendi por ser desconfiada. Eu queria acreditar no sucesso deles, queria fazer parte da construção de seu futuro. Eu disse a mim mesma que era isso que as famílias faziam. Apoiavam-se mutuamente, mesmo que isso significasse adiar seus próprios sonhos. O golpe final em minhas finanças pessoais veio 2 anos depois. Eles queriam comprar um apartamento na cidade, mas não tinham o suficiente para a entrada. O valor era de 75.000 reais. Para conseguir o dinheiro, tive que tomar a difícil decisão de adiar minha aposentadoria por mais 2 anos, continuando a trabalhar quando meu corpo e minha mente já pediam descanso. Eu fiz isso em silêncio, sem alarde. Algumas semanas depois, eles deram uma grande festa para comemorar a nova casa. Fui como uma convidada qualquer, observando-os receberem os parabéns. Em nenhum momento, durante os brindes ou as conversas, meu nome foi mencionado. Ninguém sabia do meu sacrifício. Naquela noite, no meio da celebração deles, me senti completamente invisível. A dor foi aguda e profunda. Não era sobre o dinheiro, era sobre o apagamento. A sensação de que minha contribuição, meu amor, havia sido consumido e esquecido. Antes de Fernando, minha filha e eu éramos inseparáveis. Nossos domingos eram sagrados, passados cozinhando juntas na minha cozinha, enchendo a casa com o cheiro de bolo de laranja e conversas fáceis. Ela me contava tudo sobre seu trabalho, suas amizades, seus sonhos. Eu era sua confidente e ela era a minha. Havia uma confiança implícita entre nós, uma compreensão que não precisava de palavras. Lembro-me de uma tarde chuvosa em que ficamos sentadas por horas, olhando álbuns de fotos antigos, rindo das roupas fora de moda e chorando um pouco ao ver as fotos de Léo. Aquele era o nosso mundo, um espaço seguro, construído sobre uma fundação de amor incondicional e respeito mútuo. Eu acreditava que nosso vínculo era forte o suficiente para resistir a qualquer coisa, que nenhuma pessoa ou circunstância poderia jamais se interpor entre nós. Eu a via não apenas como minha filha, mas como minha melhor amiga. Todos os dias eu uso o relógio de ouro de Léo. É pesado no meu pulso, um lembrete constante de sua presença, de sua força tranquila. Ele me deu no nosso 25º aniversário de casamento. Na parte de trás, ele mandou gravar uma pequena inscrição. O tempo revela tudo. Para mim, aquele relógio era mais do que um objeto. Era um talismã.
Simbolizava a segurança que ele me proporcionava, a certeza de que, enquanto o tivéssemos um ao outro, poderíamos enfrentar qualquer coisa. O tic-tac suave era como o batimento cardíaco constante de nosso casamento. Ele representava a paciência, a resiliência e a promessa de que, com o tempo, todas as verdades vêm à tona. Eu o olhava sempre que me sentia insegura, e o metal frio contra minha pele era reconfortante, um elo tangível com o homem que foi o grande amor da minha vida e o arquiteto da minha segurança. Quando minha filha me apresentou a Fernando, minha primeira impressão foi de um homem charmoso e ambicioso. Ele era eloquente, olhava nos meus olhos quando falava e parecia genuinamente apaixonado por ela. Eu queria desesperadamente gostar dele, vê-lo como o filho que nunca tive. No dia do casamento, enquanto os observava dançar, meu coração se encheu de esperança. Eu vi um futuro de jantares de família ampliados, de netos correndo pela minha casa, de uma nova unidade familiar sendo formada. Fernando era impecável em seu comportamento inicial, sempre respeitoso, sempre me chamando de mãe, prometendo cuidar da minha filha para sempre. Eu acreditei nele, abracei a ideia de nossa família em crescimento, cega pela minha própria vontade de que tudo fosse perfeito. A mudança foi tão lenta no início, tão sutil, que a confundi com o ajuste natural da vida. Nos primeiros meses após o casamento, a mudança foi quase imperceptível. As ligações diárias da minha filha tornaram-se ligações a cada 2 dias, depois semanais. A voz dela, antes calorosa e cheia de detalhes sobre seu dia, tornou-se apressada, pontuada por desculpas sobre estar ocupada no trabalho. Nossos almoços de domingo, uma tradição de anos, começaram a ser cancelados. No início, as justificativas eram plausíveis: um projeto de última hora, um compromisso social com os amigos de Fernando. Eu aceitei cada desculpa, dizendo a mim mesma que era o ajuste natural de uma recém-casada. Eu queria ser a sogra compreensiva, não a mãe carente. Mas a cada cancelamento, um pequeno espaço vazio se formava em meu peito, um silêncio onde antes havia risadas e confidências. Eu sentia que ela estava se afastando, sendo puxada por uma correnteza que eu não conseguia ver. Tentei preencher a distância com mais esforço da minha parte. Eu ligava, deixava recados carinhosos, enviava pequenas lembranças. As respostas eram educadas, mas breves. Certa vez, preparei seu prato favorito e dirigi até o apartamento deles como uma surpresa. Fernando atendeu a porta, seu sorriso forçado não alcançando os olhos. Ele disse que eles estavam de saída. Embora estivessem vestidos com roupas de ficar em casa, minha filha apareceu atrás dele, seu rosto uma máscara de desconforto, e murmurou um agradecimento apressado. Enquanto eu voltava para o meu carro, com a comida ainda quente no banco do passageiro, a sensação de ser um incômodo era uma humilhação fria e cortante. A porta do mundo dela, que sempre esteve aberta para mim, agora parecia ter um guardião, e eu não tinha mais a chave. A solidão começou a se infiltrar nas bordas da minha vida. 6 meses depois, o padrão de distanciamento evoluiu para algo mais sinistro. Recebi um telefonema de Fernando em uma tarde de terça-feira. Seu tom era casual, quase amigável, o que me deixou imediatamente em guarda. Depois de alguns minutos de conversa fiada, ele disse: "A propósito, Rosa, sobre aqueles $10.000 que você ia nos emprestar para a reforma da cozinha, podemos passar aí no fim de semana para pegar?" O silêncio na linha foi total. Meu cérebro vasculhou semanas de conversas, procurando por qualquer fragmento de memória daquela promessa. Não havia nada. Eu nunca havia oferecido tal quantia. A confusão deve ter transparecido na minha voz quando respondi que não me lembrava daquela conversa. A risada dele foi condescendente. "Ah, mãe, sua memória não é mais a mesma, não é? Não se preocupe. Acontece." A sugestão sutil de que minha mente estava falhando foi como uma agulha de gelo na minha espinha. Eu insisti, com a voz firme, que tal conversa nunca ocorreu. A reação dele foi de uma paciência irritante, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Tudo bem, Rosa. Se você diz, talvez eu tenha entendido errado", ele disse, mas o tom implicava que eu era a confusa. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. A ousadia da mentira me deixou sem fôlego. Não foi um mal-entendido.
Foi um teste. Ele estava testando os limites, vendo até onde poderia empurrar, plantando a primeira semente da dúvida, não apenas na mente dos outros, mas na minha própria. Naquela noite, abri meus cadernos de anotações financeiras, um hábito de uma vida inteira. Não havia menção alguma. A prova estava ali, em preto e branco, mas um calafrio de insegurança permaneceu. 4 meses depois, a manipulação mudou de tática, passando da minha memória para as minhas finanças. Fernando me convidou para um café, algo que ele nunca fazia sozinho. O gesto me pareceu um ramo de oliveira, e eu aceitei com uma esperança cautelosa. Mas depois de alguns minutos de conversa amena, ele inclinou-se para a frente, seu rosto uma máscara de preocupação filial. Rosa, nós estávamos conversando, e estamos um pouco preocupados com você administrando tudo sozinha. Você tem tantos investimentos? A pensão é muita coisa para uma pessoa só. Suas palavras eram suaves, mas a intenção por trás delas era dura como aço. Ele começou a fazer perguntas diretas sobre os valores da minha carteira de ações, sobre o seguro de vida de Léo, sobre a venda do negócio dele. Não era preocupação, era um interrogatório disfarçado de cuidado. Eu me senti como uma testemunha sendo interrogada. Cada resposta evasiva minha era recebida com mais perguntas, cada vez mais específicas. Ou você tem um consultor financeiro? Talvez eu devesse dar uma olhada nos seus papéis, só para garantir que você não está sendo explorada. A ironia daquela frase me atingiu com força física. Ele estava se oferecendo para me proteger dos lobos enquanto seus próprios dentes já estavam à mostra. Desviei da conversa, mas o encontro me deixou profundamente abalada. Voltei para casa sentindo-me violada, como se ele tivesse tentado arrombar não a minha casa, mas a minha vida. Os alicerces de segurança que Léo e eu construímos com tanto esforço. O café ficou amargo na minha boca, o gosto da cobiça dele persistindo por horas. Naquela noite, a ansiedade me consumia. Eu andava pela casa, sentindo o peso das perguntas de Fernando. A sensação de estar sendo avaliada como um ativo a ser liquidado era sufocante. Meus olhos caíram sobre o meu pulso, sobre o brilho suave do relógio de ouro de Léo. O tempo revela tudo, dizia a gravação. Mas, naquele momento de desespero, o relógio representava algo mais. Um valor monetário. Pela primeira vez, a ideia de vendê-lo passou pela minha cabeça. Um pensamento fugaz e vergonhoso. A simples consideração me encheu de nojo. Aquele relógio era um símbolo do nosso amor, da nossa segurança. Pensar em transformá-lo em dinheiro para aplacar a ganância de Fernando ou para cobrir os investimentos que eu já tinha feito na vida deles pareceu uma traição profunda ao meu marido. O metal frio contra a minha pele era um lembrete da minha vulnerabilidade crescente. No verão seguinte, a tática mudou para o isolamento total. Meu neto estava completando 5 anos. Eu havia comprado o presente semanas antes, um conjunto de construção elaborado que eu sabia que ele adoraria. O dia do seu aniversário chegou e passou sem nenhum convite. Presumi que eles fariam uma comemoração no fim de semana. Na tarde de sábado, liguei para dar os parabéns, esperando ouvir sobre os planos da festa. Minha filha atendeu, e ao fundo, pude ouvir o som inconfundível de crianças rindo e música tocando. Meu coração parou. "Oh, mãe!" disse ela, com uma falsa surpresa na voz. "A festa está acontecendo agora. Foi uma coisa de última hora, só para as crianças e os pais da escola. Você entende?" As palavras eram uma facada. Eu não entendia. Eu era a avó dele. A mentira era tão descarada, tão cruel em sua simplicidade. Murmurei algo sobre o presente e desliguei, a garganta apertada demais para continuar falando. A dor era física, uma pressão no peito que me impedia de respirar. Mais tarde, naquela noite, a confirmação da minha exclusão veio na forma de uma fotografia digital. Uma prima distante postou uma foto da festa em uma rede social. Nela, em meio a balões e bolo, estavam os pais de Fernando, tios e outros parentes adultos, todos sorrindo para a câmera. Eu não estava lá. Eles não haviam se esquecido de me convidar. Eles haviam escolhido ativamente me excluir. A imagem na tela do computador era a prova irrefutável de que eu não era mais considerada parte do círculo íntimo da família. Eu era uma estranha, olhando de fora. Sentei-me na varanda escura,
o ar da noite frio em minha pele. A humilhação e a dor eram avassaladoras. Fechei os olhos e, na escuridão, a imagem de Léo surgiu, clara como o dia. Estávamos sentados nesta mesma varanda, jogando xadrez sob a luz do fim de tarde. Lembrei-me de suas palavras, ditas com um sorriso paciente, enquanto eu ponderava um movimento. Rosa, observe as peças que não se movem. Elas revelam a verdadeira estratégia do seu oponente. A frase ressoou na minha mente com uma nova e terrível clareza. Eu estava focada em cada movimento individual, a ligação perdida, a mentira sobre o dinheiro, o convite esquecido, tratando-os como incidentes separados. Eu não estava vendo o jogo. Dei um passo para trás em minha mente e olhei para o padrão. O distanciamento, o gaslighting, a pressão financeira, o isolamento, não eram acidentes. Eram movimentos coordenados, uma estratégia para me enfraquecer, me marginalizar. No inverno que se seguiu, a revelação final da desonestidade de Fernando chegou da maneira mais impessoal e moderna possível. Era tarde da noite e eu estava navegando sem rumo pelas redes sociais, um hábito que desenvolvi para combater a solidão crescente. Foi quando vi a foto. Foi postada por um conhecido em comum, o dono de um restaurante popular na cidade. A imagem mostrava Fernando em uma mesa para dois, o rosto iluminado por velas, sorrindo intimamente para uma mulher que não era minha filha. Sua mão estava sobre a dela, no centro da mesa. A legenda era inocente. Ótimo ver nosso cliente regular Fernando e sua adorável companhia esta noite. Mas a pose, a atmosfera, a frequência implícita em cliente regular contavam uma história muito diferente. Não era um jantar de negócios, era um encontro. O telefone quase caiu da minha mão. O ar em meus pulmões se transformou em gelo. Por um momento, o mundo pareceu inclinar-se, o zumbido nos meus ouvidos abafando todos os outros sons. Não era apenas a infidelidade que me chocava, era a audácia, a imprudência. Ele não estava apenas traindo minha filha. Ele estava vivendo uma vida dupla, financiada, em parte, pelo meu dinheiro, pelos meus sacrifícios. De repente, a distância, as mentiras sobre estar ocupado no trabalho, tudo se encaixou em um padrão feio e sórdido. A dor que senti pela minha filha foi avassaladora, uma onda de fúria protetora misturada com um profundo sentimento de impotência. O homem a quem eu confiei o bem-estar da minha única filha era uma fraude em todos os sentidos da palavra. E eu, a contadora forense, a especialista em detectar mentiras, fui enganada por anos. 2 meses se passaram em um silêncio tenso. Eu não disse nada à minha filha sobre o que descobri, lutando para encontrar as palavras certas, temendo causar uma dor que talvez ela não estivesse pronta para enfrentar. Então, numa tarde de domingo, a campainha tocou. Era Fernando, sozinho, segurando um buquê de lírios, as flores favoritas da minha filha. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto estava contorcido em uma expressão de remorso ensaiado. Ele começou a falar antes mesmo de eu convidá-lo a entrar, sua voz embargada por falsos soluços. Ele pediu desculpas por sua distância, por ter sido um marido e genro ausente. Culpou o estresse do trabalho, a pressão de administrar seu próprio negócio. Ele chorou, prometendo mudar, prometendo ser o homem que minha filha merecia. Assisti à sua performance com uma calma gelada. Cada lágrima, cada palavra trêmula, parecia um item em um balanço fraudulento. Eu o conhecia agora, não como o homem charmoso que ele apresentava ao mundo, mas como o estrategista frio do conselho de Léo. Uma parte de mim, a mãe que queria desesperadamente que a filha fosse feliz, sentiu uma pontada de desejo de acreditar nele. Talvez eu estivesse errada. Talvez ele estivesse sendo sincero. Deixei-o entrar. Ofereci-lhe um copo da água e ouvi seu monólogo de arrependimento. Ele falou por quase 1 hora, pintando um quadro de um homem sobrecarregado que havia perdido o rumo, mas que agora estava determinado a encontrar o caminho de volta. Ele me abraçou ao sair, um abraço que não senti. O cheiro de seu perfume caro permaneceu na minha entrada muito depois de ele ter ido embora. A verdadeira razão para o espetáculo de contrição veio exatamente 1 semana depois. Meu telefone tocou. Era Fernando. O tom choroso havia desaparecido, substituído por uma urgência animada. Rosa, mãe, você não vai acreditar.
Tive uma ideia brilhante para salvar o negócio. Uma nova linha de produtos que vai revolucionar o mercado. O banco está pronto para me apoiar, mas preciso de um pequeno empréstimo ponte para garantir o financiamento. É a nossa chance de virar o jogo. O pedido veio, envolto em otimismo e promessas. Um empréstimo substancial para salvar a família. A clareza do momento foi ofuscante. As flores, as lágrimas, o pedido de desculpas, tudo não passava de um prelúdio para este exato momento. Era a jogada mais descarada de todas. Não, eu disse, minha voz calma, mas final. Houve um segundo de silêncio chocado na linha, e então o calor de seu tom evaporou, deixando para trás um frio cortante. Você vai se arrepender disso, ele sibilou, antes de desligar. Naquele mês, a soma de todas as traições cristalizou-se em uma única decisão. Eu não podia mais viver na cidade, um satélite na órbita da vida deles, esperando por migalhas de afeto ou me preparando para o próximo ataque. A constante ansiedade, a sensação de caminhar sobre cascas de ovos, havia me esgotado. Eu precisava de um santuário. A ideia de uma casa nas montanhas, um sonho que eu e Léo compartilhamos e que eu havia adiado por tanto tempo, tornou-se uma necessidade urgente. Não era uma fuga, mas uma reivindicação. Eu precisava de um lugar que fosse inegavelmente meu, um lugar onde as fechaduras respondessem apenas à minha chave, onde o ar fosse limpo e a paisagem me lembrasse que o mundo era maior do que a pequena prisão de decepção que eles haviam construído ao meu redor. O processo foi rápido, impulsionado por uma determinação que eu não sentia há anos. Encontrei um corretor, visitei propriedades e, em 2 semanas, encontrei o lugar perfeito. Uma pequena casa com uma varanda ampla e vista para um vale arborizado. Usei meus próprios fundos, o dinheiro que eu havia protegido ferozmente de suas garras curiosas, para fazer a compra. Cada assinatura no contrato, cada caixa que eu mesma empacotei, era um ato de libertação. Eu estava traçando uma fronteira, construindo uma fortaleza não de tijolos e argamassa, mas de independência. Eu informei minha filha sobre a mudança apenas quando tudo estava finalizado, apresentando-a como um fato consumado para evitar qualquer tentativa de sabotagem ou manipulação. Sua reação foi de uma indiferença fria, o que apenas confirmou a sabedoria da minha decisão. No dia em que a última caixa foi descarregada na minha nova casa, uma sensação de paz, frágil, mas real, começou a se instalar. O ar da montanha cheirava a pinho e terra úmida. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era um sinal de solidão, mas de tranquilidade. Fiquei na minha nova cozinha, o cheiro de tinta fresca preenchendo o espaço, e olhei pela janela para a imensidão verde. As palavras de Fernando, ecoando de tantas conversas cruéis e calculistas, vieram à minha mente não como um insulto, mas como um diagnóstico de como eles me viam. Uma velha inútil, um recurso a ser explorado e depois descartado. Naquele momento, em minha própria casa, comprada com minha própria força, uma resolução de aço se formou em meu coração. Eu não era inútil, e eu estava prestes a construir uma vida tão sólida e inabalável quanto as montanhas ao meu redor. 3 dias após aquele telefonema, o choque inicial havia se solidificado em uma camada de gelo em minhas veias. A dor ainda estava lá, uma brasa quente sob a superfície, mas minha mente, treinada por décadas de caça à fraude, começou a operar com uma clareza fria. Na quietude do meu novo escritório em casa, com a noite envolvendo as montanhas lá fora, liguei o computador. Havia uma conta conjunta, criada anos atrás para emergências familiares, que eu raramente monitorava. Com as mãos firmes, digitei a senha. O que encontrei não foi um único grande roubo, mas uma morte por 1000 cortes. Centenas de pequenas transferências feitas ao longo de 2 anos, cada uma pequena o suficiente para passar despercebida. A soma, no entanto, era uma facada no estômago. Mais de $50.000, drenados lentamente da minha segurança. O mouse escorregou da minha mão e o silêncio da casa pareceu amplificar o som do meu coração, martelando contra minhas costelas. A contadora forense dentro de mim, a mulher que eu pensava ter aposentado, assumiu o controle
Ignorei a náusea que subia pela minha garganta e comecei a trabalhar. Rastrear as contas de destino era a primeira etapa. A maioria era anônima, projetada para ofuscar, mas uma delas cometeu um erro. O nome associado a uma série de pagamentos recorrentes me era vagamente familiar. Uma busca rápida em redes sociais confirmou meu pior medo. Era a mulher da fotografia, a amante de Fernando. A conexão foi instantânea e brutal. Não era apenas infidelidade, era uma conspiração. O dinheiro que eu sacrifiquei, o futuro que adiei. Não estava apenas financiando o negócio fracassado dele, mas também sua vida dupla. Cada transferência para ela era uma zombaria dos meus sacrifícios. Uma prova de que a traição era mais profunda e mais sórdida do que eu jamais poderia ter imaginado. O ar no cômodo pareceu ficar rarefeito e eu tive que me segurar na mesa para não cair. A premeditação do plano deles se desdobrou diante de mim na tela brilhante. Não foram atos de desespero ou ganância impulsiva. A consistência, o método, o cuidado em manter cada transação abaixo do radar, tudo apontava para uma estratégia de longo prazo. As palavras de Léo sobre observar as peças que não se movem ecoaram em minha mente. As peças imóveis eram o padrão, a disciplina cruel por trás do caos aparente. O café que eu havia feito horas antes estava frio e intocado ao meu lado, um pequeno monumento ao tempo que eu havia perdido, não apenas naquela noite, mas por anos. A mulher na tela do meu computador não era apenas uma amante. Ela era uma parceira de negócios no empreendimento de me destruir financeiramente. A dor em meu peito se transformou em algo mais duro, mais afiado, a fúria fria de um caçador que acaba de encontrar o rastro de sua presa. Passei o resto da noite não como uma vítima de luto, mas como uma investigadora construindo um caso. Cada extrato bancário foi salvo. Cada transação foi catalogada em uma planilha com datas, valores e contas de destino. Minhas mãos, antes trêmulas, agora se moviam com a eficiência de anos de prática. O teclado clicava ritmicamente no silêncio, cada toque, um prego sendo martelado no caixão da mentira deles. Eu estava transformando minha dor em dados, minha humilhação em evidências. Ao amanhecer, a luz cinzenta que se infiltrava pela janela revelou não uma mulher quebrada, mas uma mulher armada. Eu tinha a primeira peça do quebra-cabeça, a prova documental da fraude. Eu sabia que era apenas o começo. Havia mais a ser encontrado, e eu não descansaria até que cada pedra fosse virada e cada mentira fosse exposta à luz do dia. Na noite seguinte, expandi minha busca. Se Fernando era capaz de tal engano, ele não estaria agindo sozinho. A menção de seus pais, Manuel e Vera, se mudando para a minha casa, não foi um pensamento aleatório. Foi uma declaração de intenção. Com uma sensação de pavor, usei minhas habilidades para pesquisar registros financeiros públicos ligados a eles. O que encontrei confirmou minhas suspeitas. Havia uma série de depósitos inexplicáveis em suas contas, coincidindo com as datas de grandes retiradas das minhas próprias economias. O investimento no negócio de Fernando não havia ido apenas para o negócio. Partes dele foram desviadas para seus pais, recompensando-os por sua cumplicidade. Eles não eram apenas futuros inquilinos indesejados, eram cúmplices ativos no plano de me despojar, esperando pacientemente para pegar os restos. A teia era maior e mais antiga do que eu pensava. A revelação me impulsionou a dar o passo mais assustador de todos: verificar meu próprio crédito. Por anos, eu mantive uma pontuação impecável, um reflexo da minha natureza meticulosa. O relatório que apareceu na minha tela foi uma profanação da minha identidade. 2 empréstimos pessoais e 3 cartões de crédito de limite alto, todos abertos em meu nome nos últimos 18 meses, sem meu conhecimento. A dívida totalizava dezenas de milhares de dólares. Minha assinatura havia sido falsificada. Minha confiança violada da maneira mais fundamental. Ele não estava apenas roubando meu dinheiro. Estava roubando meu bom nome, me afogando em dívidas para financiar seu estilo de vida e o de sua amante. O papel tremeu em minhas mãos. Era uma fraude sistemática, um ataque calculado à minha estabilidade financeira e à minha reputação. A sensação de violação era tão intensa que precisei me afastar da mesa, lutando para respirar. No meio da minha investigação febril, meu telefone tocou. O nome da minha filha iluminou a tela.
Meu coração gelou. Por um instante, o pânico tomou conta. E se ela soubesse? E se ele a tivesse enviado para me sondar? Respirei fundo, forçando a contadora forense a recuar e a mãe a assumir. Atendi com uma voz que esperava soar normal, calorosa. Ela perguntou como eu estava me adaptando à nova casa. Sua voz casual, ignorante da guerra que estava sendo travada em segredo. Tive que ouvir suas pequenas queixas sobre o trabalho enquanto, na minha tela, as provas da traição de seu marido se acumulavam. A conversa foi uma tortura. Cada palavra dela, uma lembrança do que eu estava prestes a destruir. Desliguei o telefone com uma decisão final e irrevogável. Eu não contaria a ninguém. Não ainda. Esta era uma batalha que eu precisava travar e vencer sozinha. Nos dias que se seguiram, a investigação se tornou minha única razão de ser. Eu mal comia, mal dormia, movida por uma mistura de cafeína e uma fúria gelada. Cada descoberta levava a outra. Cada mentira desvendada revelava uma mentira ainda maior por baixo. O escopo da fraude era estonteante. Não se tratava apenas dos 50 mil da conta conjunta ou dos empréstimos fraudulentos. Eu comecei a revisar os empréstimos que dei voluntariamente, os sacrifícios que fiz, o dinheiro para o casamento, para o negócio, para o apartamento. Eu percebi com uma clareza doentia que nunca houve a intenção de que fossem investimentos ou presentes. Eram pagamentos em um esquema de longo prazo para me levar à falência. A ficha final ainda não havia caído, mas eu sentia seu peso pairando sobre mim, a verdade completa e monstruosa escondida logo abaixo da superfície. 5 dias depois, exausta e sentindo-me encurralada, a lembrança de Léo veio a mim como um farol na escuridão. Lembrei-me de sua desconfiança inerente a Fernando, algo que ele nunca expressou abertamente para não me magoar. E lembrei-me do pequeno cofre que ele mantinha escondido atrás de um painel falso em sua antiga oficina de marcenaria, que eu havia transportado para a nova casa. Com o coração batendo forte, encontrei as ferramentas e abri o painel. O cofre estava lá, frio e silencioso. A combinação, o aniversário de casamento deles, veio à minha mente instantaneamente. Girei o dial, o som dos cliques metálicos ecoando no silêncio. A porta pesada se abriu, revelando não joias ou dinheiro, mas uma única pasta de arquivo e um pequeno gravador de voz digital. Um calafrio percorreu minha espinha. Uma mistura de medo e esperança. Abri a pasta primeiro. Dentro, perfeitamente organizadas, estavam cópias de cada cheque que eu havia assinado para Fernando e minha filha, cada comprovante de transferência bancária que eu havia feito. Léo, meu meticuloso e protetor Léo, vinha documentando tudo desde o início. Ele tinha visto o padrão muito antes de mim. Ele estava me protegendo do túmulo, deixando um rastro de papel para eu seguir. Com as mãos trêmulas, peguei o gravador. Havia apenas um arquivo de áudio, datado de 6 anos atrás. Apertei o play. A voz de Fernando encheu o cômodo, arrogante e cheia de desprezo, falando com um amigo. A velha tem mais dinheiro do que juízo. Ele ria. É só uma questão de paciência. Assim que ela ficar um pouco mais velha e senil, eu vou ajudá-la a administrar tudo. Ela nem vai saber o que a atingiu. O ar saiu dos meus pulmões em um único soluço silencioso. As palavras dele, velha e senil, eram a prova definitiva da premeditação. O gaslighting, as mentiras sobre minha memória, não eram táticas recentes, eram parte de um plano arquitetado desde o início. Sentei-me no chão do escritório, o gravador na minha mão, e chorei. Chorei pela minha filha, pela minha própria cegueira. Mas, acima de tudo, chorei de gratidão pelo homem que me amou tanto, que continuou a cuidar de mim mesmo depois de partir. Então, olhei para o relógio de ouro em meu pulso. O tempo revela tudo. E olhei para a pasta de provas. Léo não estava apenas falando de xadrez quando disse para observar as peças que não se movem. Ele estava me dando a estratégia para a batalha mais importante da minha vida. Ele havia deixado para trás as peças imóveis, as provas irrefutáveis. Naquele momento, a transformação dentro de mim foi completa. A vítima se foi, incinerada pela fúria e pela clareza. Em seu lugar, a contadora forense renasceu,
não apenas com suas habilidades, mas com um arsenal de provas fornecido pelo amor de sua vida. Eu não estava mais apenas me defendendo, eu estava no ataque. A gravação era a minha arma principal. A voz de Fernando, sua própria sentença. A pasta era a munição. Cada página, um testemunho de sua ganância. O poder havia mudado de mãos. Ele pensava que estava jogando contra uma velha frágil e sentimental. Ele não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar um especialista em sua própria área, armado com um caso que era, agora, inexpugnável. A dor não desapareceu, mas foi forjada em uma arma de precisão. Na semana que se seguiu, agi com uma calma mortal. Contratei um advogado de confiança, um antigo colega especializado em fraudes complexas. Encontramo-nos em um café discreto em uma cidade vizinha. Quando coloquei a pasta e o gravador sobre a mesa, seus olhos se arregalaram. Ele ouviu a gravação em silêncio, sua expressão passando de profissionalismo para choque e depois para uma raiva controlada. Juntos, traçamos a estratégia. Ele me aconselhou a contratar um investigador particular para preencher as lacunas restantes. Enquanto isso, eu continuei meu papel. Falei com minha filha ao telefone, minha voz cheia de uma falsa fragilidade, reclamando da solidão e das dificuldades de viver sozinha. Eu estava tecendo uma rede, e cada interação era um fio sendo cuidadosamente posicionado. Eu me tornei a velha inútil que eles acreditavam que eu era. O investigador era bom, e o que ele descobriu em poucos dias foi a verdadeira escala do plano deles. A fraude não era apenas de dezenas de milhares, mas de centenas de milhares de dólares. O total roubado, incluindo os presentes e os empréstimos fraudulentos, ultrapassava os 300 mil dólares. O objetivo não era apenas complementar a renda deles, era me liquidar completamente, me deixar sem nada para que eles pudessem assumir o controle total. O relatório do investigador era um documento frio e brutal que detalhava uma conspiração para me levar à falência, deixando-me totalmente dependente da caridade deles. Cada palavra era uma nova camada de traição, cada número um testemunho da profundidade de sua crueldade. Eu li o relatório sem piscar, a determinação em meu coração se solidificando em diamante. O passo seguinte foi proteger o que restava. Seguindo o conselho do advogado, tomei medidas para blindar meus bens. A casa nas montanhas, descobri com alívio, já estava protegida. Léo, em sua infinita sabedoria, a havia comprado anos atrás através de um fundo fiduciário irrevogável em meu nome, tornando-a legalmente intocável por credores ou por qualquer outra pessoa. Era a ironia final. O prêmio que eles cobiçavam estava, desde o início, completamente fora de seu alcance. Para meus outros ativos, criamos novas salvaguardas, movendo fundos e estabelecendo proteções legais que os tornariam invisíveis e inacessíveis. Por fora, eu continuei a parecer vulnerável. Por dentro, eu estava construindo uma fortaleza, preparando o campo de batalha para o confronto final que eu sabia que estava por vir. 3 semanas depois do telefonema inicial, a peça final e mais sombria do quebra-cabeça foi entregue pelo investigador. E-mails. Uma troca de mensagens entre Fernando e um médico de reputação duvidosa. Neles, Fernando descrevia vividamente meus lapsos de memória, minhas confusões, todos os incidentes que ele mesmo havia fabricado. Eles estavam discutindo ativamente os passos legais para me declarar mentalmente incompetente, com o médico concordando em fornecer um diagnóstico em troca de uma taxa substancial. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam apagar minha identidade, silenciar minha voz, me trancar em uma prisão legal e médica para que pudessem saquear os destroços da minha vida sem oposição. Naquele momento, o telefone tocou. Era Fernando, sua voz escorrendo uma falsa preocupação, perguntando se eu estava me sentindo bem e se precisava que ele viesse cuidar das coisas. O predador estava circulando, sem saber que a armadilha estava armada. Tudo estava prestes a mudar. 3 semanas depois do dia daquela ligação, a campainha da minha casa nas montanhas tocou. Eu atendi a porta e encontrei Fernando, flanqueado por seus pais, Manuel e Vera. Eles carregavam malas, seus rostos uma mistura de arrogância e impaciência,
como se estivessem reivindicando uma propriedade que já era deles. Fernando abriu um sorriso condescendente. Rosa, que bom que você entendeu a situação. Viemos nos instalar. Ele tentou passar por mim, mas eu não me movi. Minha calma pareceu desarmá-lo por um segundo. Foi quando 2 homens em trajes civis saíram de um carro discreto estacionado na minha entrada. Eles se aproximaram calmamente, exibindo seus distintivos. Fernando? Perguntou um deles. O sorriso de Fernando congelou e depois se desfez. A cor sumiu de seu rosto e a chave do carro que ele segurava caiu de sua mão. O som do metal batendo no cascalho, ecoando no silêncio da montanha. Seus pais olharam de mim para os policiais, a confusão se transformando em pânico. No tribunal, a arrogância deles havia se desfeito, substituída por um medo pálido. Meu advogado apresentou o caso com uma precisão cirúrgica. Ele começou com a ironia final, a revelação que destruiu a própria base do plano deles. A casa nas montanhas estava em um fundo fiduciário irrevogável, criado por Léo. Legalmente, ela nunca esteve ao alcance deles. Eles haviam construído uma conspiração elaborada para roubar um prêmio que nunca poderiam ter. Em seguida, as provas foram apresentadas, uma a uma. Os extratos bancários detalhando a fraude de $50 mil, os relatórios de crédito com as assinaturas falsificadas, os e-mails sobre me declarar incompetente. O golpe de misericórdia foi o gravador de Léo, quando a voz de Fernando, jovem e cheia de desprezo, encheu o silêncio do tribunal, dizendo que iria me gerenciar quando eu ficasse velha e senil. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O promotor, em sua declaração final, leu a transcrição da última ligação. Suas palavras finais para o júri foram as de Fernando para mim. Volte para a cidade, velha e inútil. A sentença foi tão severa quanto os crimes. Fernando foi condenado a 25 anos de prisão por fraude, conspiração e abuso de idoso. Seus pais, Manuel e Vera, receberam 10 anos cada um como cúmplices. A justiça financeira foi igualmente completa. Todos os bens que eles possuíam, incluindo o apartamento comprado com meu dinheiro, foram liquidados para restituir os fundos roubados e pagar as dívidas que eles contraíram em meu nome. Eles foram declarados falidos, deixados sem nada além do tempo que passariam atrás das grades. A repercussão social foi devastadora. Minha filha, publicamente humilhada pela ganância de seu marido e sogros, divorciou-se dele e cortou todos os laços. Consumida pela vergonha e pela culpa, ela se afastou de mim também, incapaz de encarar a mulher cuja confiança ela permitiu que fosse tão completamente traída. Eu não senti pena. Eles não haviam me mostrado misericórdia, e eu não ofereci perdão. Hoje, sento-me na varanda da minha casa, o ar da montanha limpo e fresco. Em meu pulso, sinto o peso familiar do relógio de ouro de Léo. Tive que usá-lo como garantia para pagar o adiantamento do investigador particular, um ato que pareceu um sacrilégio na época. Na semana passada, eu o recomprei. Agora, ele não é apenas um símbolo do amor do meu marido, é um símbolo da minha própria resiliência. O tic-tac suave não me lembra apenas do tempo que passou, mas da verdade que ele revelou. Perdi minha filha, uma ferida que talvez nunca cicatrize completamente. E essa é a verdadeira tragédia desta história. Mas recuperei minha dignidade, minha segurança e, o mais importante, a paz. Não há felicidade na vitória que nasce de tanta dor, mas há uma serenidade profunda e inabalável. Não me arrependo da severidade da justiça. Foi a ordem sendo restaurada. Minha vida agora é tranquila, preenchida pelo ritmo das estações. Cuido do meu jardim. Leio os livros que adiei por tanto tempo e caminho pelas trilhas que serpenteiam pela floresta. A experiência me ensinou uma lição dura, mas vital. Nunca subestime a determinação de alguém que você descartou. Eles me chamaram de inútil, porque me viam como velha. Eles confundiram idade com fraqueza e silêncio com submissão. A maior força muitas vezes reside na paciência, na atenção aos detalhes, nas peças que não se movem. A verdade, como os números em um livro-razão, sempre se equilibra no final. Se esta história o comoveu, escreva justiça nos comentários e inscreva-se para ouvir a próxima. Eu sobrevivi, não apesar do que eles fizeram,
mas por causa de quem eu sempre fui. E aqui, em meu santuário, estou finalmente em casa.